Quero convidar a amada igreja para abrir as suas Bíblias do Antigo Testamento, Êxodos, livro de Êxodos, capítulo 14, do verso 1 até o verso 15. Êxodo capítulo 14, do verso 1 até o verso 15. Nós vamos orar, pedindo a direção do nosso Deus sobre as nossas vidas, para a leitura e ministração da sua palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e neste culto o Senhor tem falado de várias formas, e de maneiras diferentes a cada coração e a cada mente. E agora, Senhor, quando vamos ler a tua palavra, nós pedimos que o Senhor continue a falar através dela. Esta palavra, Senhor, possa chegar ao mais profundo coração nessa noite. A tua palavra diz que ela é afiada como a espada de 2 gumes, e ela penetra, Senhor, profundamente no nosso ser. Que seja feita a tua vontade no pregar desta palavra. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja usado pelo teu Espírito Santo para abençoar o teu povo nesta noite, para levá-lo, Senhor, cada vez mais a crer no Senhor Jesus. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim o verso 14: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração do Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Eu quero trazer uma palavra para que você possa manter a sua fé diante de qualquer situação difícil da sua vida, seja ela qual for, não importa a dimensão
ou a situação que você porventura esteja passando. Porque uma das coisas que nós entendemos pessoalmente do ser humano é que cada um tem uma maneira de agir quando acontece algo difícil na sua vida. É verdade ou não? Cada um age de uma forma. Cada um sente de um jeito. A gente costuma dizer na psicologia que cada dor é uma dor diferente. Por isso é complicado a gente dizer para a pessoa: eu sei que você está sentindo, a tua dor é minha dor, eu sei, já não é. Para você foi de uma forma, mesmo que seja a mesma situação. A dor para cada um é diferente. A forma que você vai lidar ou tratar os seus problemas é uma questão individual, pessoal, na sua vida. O que nós temos que analisar é que as pessoas que não têm Deus, que não querem compromisso com o Senhor, que se distanciam da palavra do Senhor, a primeira coisa é que quando acontece algo completamente difícil na sua vida, a primeira ação é o desespero, a insegurança, o medo. Algumas pessoas agem com indiferença. Tem pessoas que passam com um problema que nem a esposa pode perguntar para ele o que está passando. Eu me viro, não se mete não, e assim por diante. Há pessoas que entram em depressão, estresse completamente, não conseguem trabalhar, não conseguem comer, ou comem demais, porque aquilo é complicado, não está conseguindo achar o quê? Solução. O desespero vem quando a gente não acha solução. Quando você vai ao médico e ele olha para você e fala assim: ó, não tem cura. Ou financeiramente algo te pega tão de uma vez que você fala: o que eu vou fazer? Como eu já ouvi de casais, meu esposo chegou para mim e disse: estou terminando um relacionamento. Ou de repente você, que estava tão bem num trabalho, de repente perde o trabalho. Uma crise tão grande que nós enfrentamos, o que fazer? Então os problemas, elas são algo que nos trazem, eu falo nós porque é uma realidade, nós somos feitos de emoções, ou não é? Nós sentimos alegria, tristeza e assim por diante. Se falar que um cristão não passa, não sente tristeza, ele não é cristão. Tá certo? Por isso que a Bíblia nos orienta a gente sempre ser firme no Senhor. A firmeza faz parte dos vencedores. A firmeza em Cristo. E muitos têm fortes crises emocionais. E muitos, até com a situação que chega a dificuldade na sua vida, têm problemas mentais que ficam abalados. E a pergunta que eu quero fazer para você, no iniciar desta mensagem: e você como cristão? Como você reage diante das situações? Eu vejo muitos cristãos que desistem, perde a motivação, fala: pastor, não vou na igreja que eu não estou motivado. Irmão, se a tua motivação não for Cristo, a tua vida é em vão, a tua fé é em vão. A tua motivação, desculpa dizer, não pode ser o pastor, a igreja. A tua motivação maior precisa ser a fé que você tem no teu Salvador. Fora isso, você será uma pessoa que não vai ter estabilidade emocional, espiritual na sua vida. Vai viver altos e baixos constantemente. Porque tudo vai abalar você. Tudo vai ser motivo para não exercer a sua vida com alegria, olhar para a tua vida no futuro e falar: eu vou vencer, eu vou crescer, as coisas vão acontecer. Se você não tiver estabilidade em Cristo, as suas emoções, elas vão trair você.
e você vai se sentir uma pessoa mais frustrada da face da terra. O cristão de verdade, que tem uma vida alicerçada em Cristo, nos seus problemas, ele entende muito bem o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam quem? Talvez você tenha que responder uma pergunta: quem você ama de verdade? A Deus? Porque quando nós amamos a Deus, os nossos olhos não se desviam para a esquerda, nem para a direita e nem para trás. É verdade ou não é? Ou não? É assim que nós vivemos. É assim que nós precisamos viver, olhando para o autor, consumador da sua fé. Paulo, no momento bravo, ele diz que a igreja devia deixar de ficar só no leitinho. Então tem muito cristão que ele passa 15, 20, 30 anos na igreja e só toma leite puro, sem açúcar ainda. Não tem nem uma farinha de milho, aquela de biju gostosa que a gente comia no sítio, que eu gostava muito. Acho que o seu Daniel comeu muito esse aí, leitinho da vaca na hora. Oh, delícia, hein? Aí meu avô chegava, dava uma fervedinha. Eu queria tomar do jeito que saiu ali. Meu avô, não, tem que ferver. Aí fervia, colocava lá, pegava aquela farinha biju amarela, colocava ali. Minha avó colocava uma farinha e meu avô falava: come para dar sustância para segurar a enxada. É ou não é, Silas? O crente que vive no leitinho é um chororô danado. É difícil lidar com ele. Até eu, como pastor, tenho dificuldade de lidar. Porque tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é problema, tudo é muita coisa, tudo é não sei o quê. O povo do Egito fez assim. O texto que nós lemos fala sobre as ordens de Deus a Moisés. Os israelitas tiveram de mudar o rumo. Quem gosta de mudar o rumo? Ninguém gosta, porque o ser humano quer fazer aquilo, não é? Não é assim que nós vemos? Nós escolhemos aqui, é desse jeito aqui, eu pensei assim, eu programei assim, eu estudei assim, eu fiz todas as possibilidades aqui. Daqui a pouco Deus vai... Não gosta não. Ele quer continuar do seu jeitinho. Então Deus dá ordem a Moisés: muda o rumo, sua jornada, e acampem entre o deserto e o mar vermelho. E assim o fizeram. E para complicar mais a situação do povo, Faraó resolveu persegui-lo, porque Deus palavra interessante, né? Deus endureceu o coração de Faraó. Mas vou dizer duas coisas. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Faraó? Simples, porque Davi fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus é soberano. Ele pode fazer o que Ele bem lhe agradar, para mostrar o poder da sua glória. Se Deus visse em Faraó a possibilidade de uma conversão, Deus tinha feito. Mas não. Ele usou para mostrar a todo o Egito, e principalmente para os seus, quem é Deus. Talvez você está passando por uma dificuldade, é isso que Deus quer mostrar. Quem é o Deus da sua vida? O que Ele pode fazer na tua vida? Talvez você esteja vivenciando uma situação semelhante a Israel, sendo porém perseguido não por carros, por cavaleiros, arqueiros, ou por algum exército bem treinado, forte, poderoso. Talvez você se encontre em um beco sem saída, refém das angústias e dos desalentos, enfrentando inúmeras dificuldades, seja qual for as áreas que chegou nessa noite. Então lembre-se de uma coisa: assim como Deus guardou o seu povo e o livrou do exército de Faraó, certamente, meu irmão, Ele vai livrar a tua vida também. Sabe por quê? Porque é uma coisa que você tem que entender:
colocar na sua cachola. É assim que meu pai falava com a gente, e meu avô. Põe isso na sua cachola. Que o inimigo costuma levantar-se contra nós com uma força intensa. Não é qualquer forcinha não, irmão. Não é não, o negócio vem pesado. Ele chega chutando com os 2 pés a porta da nossa casa. Ele não quer nem saber das consequências. Ele quer destruir você. Ele vem com aqui o inimigo representado pelo faraó, com carros, cavalos, do melhor que tinha, da força mais bela e poderosa que tinha. Faraó escolheu os seus melhores para vir para cima do povo e fazer uma destruição fatal, mostrar o poder de Faraó nas suas vidas. E eu quero mostrar para você nessa noite alguns poderes. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Por que Deus usa algumas questões para destronar Faraó? Primeiro eu quero trazer para você. Lembra das águas que tornaram sangue? Vocês lembram? As pragas. A vida do Egito era o rio Nilo. Tudo aquele rio era o êxtase para eles. E quem protegia para o Egito o rio Nilo era Osíris. Então Deus vai lá e faz o quê? Transforma em sangue. Já venceu Osíris, então ele vai vencer o Osíris da tua vida. Segundo, lembra da praga das rãs? A rã era considerada imunda para eles. Hoje é um prato de iguarias, né? Eu não como rã, mas quem gosta, beleza. Mas tinha uma deusa chamada Reca, e a imundícia espalhou pelo Egito. Cada praga ela tem uma função. Mais uma vez, Deus derrota mais um Deus. Depois tem a praga dos piolhos. Lembram? Já tiveram piolhos? Só de falar, irmão, não é? Os sacerdotes egípcios eram rigorosamente examinados, porque não podiam ser possuidores de nenhum sequer piolho. E Deus Jebe era o Deus que protegia a vida deles, deixavam eles impecáveis, não pegava nada desses parasitas. Ou 7. Então, eles não puderam fazer nada. Deus vai lá e mostra o seu poder. Outra praga das moscas. Até hoje, quem gosta de mosca aí? Irmãos, interessante. Pode estar no frio, alguma coisa assim. Você vai fritar um bife, escuta, sei lá de onde vem. E haja. É coisa chata, né? Você vai pegar lá um bife, alguma coisa, a mosca está sentada ali, fazendo assim para você, né? Então, os egípcios, eles entendiam que as moscas deixavam eles inquietos. Hoje eu não vejo mais aqui, mas na minha época, a gente ouvia falar da mutuca, aquilo doía, hein? Aquilo picava assim. Na praia geralmente tem, lá em onde nós vamos, né? Pontal do Sul, Pontal do Paraná, Pontal do Sul, né? Lá, o pessoal fala que tem uma época que tem bastante ali. Então aquilo incomoda. Então, para o egípcio aquilo era complicado. Então Deus vai lá, envia as moscas e derrota o deus Ra ou Belzebu. Que esse Deus protegia, segundo o Egito, as pessoas dos insetos. Deus mandou as pestes animais, morreu muitos, e com isso envergonhou Apis, um cabeça de vaca, a deusa da fertilidade. Então Deus vai agindo poderosamente. Depois Deus entra com a praga das úlceras. Tifon era o Deus que repelia e não pôde livrar os egípcios. Mais outra vez, Deus valendo fazer o seu poder. Chuvas de pedras, as lavouras foram devastadas, e os egípcios perderam a plantação.
A deusa Serapis, ou Nut, deusa do céu, não pôde fazer absolutamente nada. Depois houve as pragas dos gafanhotos, as árvores frutíferas foram devastadas. E Círis, deusa da colheita e fertilidade, não pôde fazer nada. Houve trevas, uma escuridão. Eu sei que tem gente até hoje que tem medo de eclipse, mas quase a gente não vê, né? As pessoas chegavam a trombar uma nas outras. Era escuro demais. O deus Urus, protetor do sol, e Ra, Deus da luz, não pôde. Percebeu que Deus também é Deus das trevas? Pensaram nisso ou não? Está aqui. Escureceu tudo. Depois teve a morte dos primogênitos. Foi a vergonha total de todos os deuses egípcios. Aqui todos fracassaram. Irmãos, mas preste atenção. Mesmo depois desses sinais, Israel ficou ainda sem saída. De tudo isso que aconteceu, Israel agora está sem saída novamente. Aí eu pergunto para você, está sentindo sem saída? No casamento, no lar, no serviço, no emprego, em decisões, financeiramente. E rapidamente eu vou dizer para você o que fazer quando não há saídas. Primeiro, vença o medo e o desespero. A primeira coisa que acontece nas dificuldades. O medo é algo inevitável na vida do ser humano. Se alguém falar que o crente não pode ter medo, está errado. O medo faz parte, o medo é um sistema de defesa nosso. Se não tiver um medo, a gente faz coisas absurdas. E o adversário utiliza dessas armas psicológicas contra a sua vida. Quando ele vem com todo o seu arsenal, como o faraó veio. Seu armamento bélico possível, estratégias, te intimidando, fazendo eu e você sentir medo e ficar em desespero. Mas eu quero nessa noite dizer que Deus não te abandonou, Ele está com você. O Espírito Santo está ao seu lado, Ele vai te dar força para você continuar. Segundo, ter confiança e certeza no momento da dúvida. Verso 8 e 11 diz isso. O povo de Israel conhecia seu Deus, não conhecia? Passou por tudo aquilo. Todas as pragas que eu te falei. Deus tinha tirado com mão forte o seu povo do Egito. Algo impossível de acontecer. Operou grandes sinais das 10 pragas. Esperaram 400 anos para a libertação. Eles estavam sendo perseguidos e eles clamaram ao Senhor. Diz Salmo 50, 15, assim, mas começaram a duvidar. Quantos têm duvidado de sinais claros de Deus na sua vida? Eles começaram a duvidar. Nos trouxeram aqui para morrer, Moisés. No Egito não estava bom, mas pelo menos a gente estava vivo. Pelo menos tinha as migalhas para comer, e agora aqui vamos morrer. Mas eles tinham que entender uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto o povo murmurava e duvidava, Moisés sabia e tinha confiança no Senhor dos Exércitos. Ele sabia que Deus iria fazer algo. Foi Deus que determinou que ele ficasse ali, que o povo acampasse ali. Deus teria seus propósitos específicos ali, na vida do povo de Israel. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem os seus meios, seus métodos, aí onde você está. Dentro dessa perseguição que você está, dentro desse medo que você está, dentro desta dúvida que você está, Deus quer que você esteja aí, porque é aí que Ele vai operar na tua vida.
Terceiro, para nós concluirmos, crer nas promessas de Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Verdade ou não? Quer ver novamente? Abra o teu texto lá. Está com a Bíblia aberta? Então vamos ler. Que nós lemos. Nós lemos 14. Versos 14 e 15. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pare de resmungar, irmão. Pare de ficar chorando aí na sua vida. Eu, quando converso com alguns irmãos, dá até vontade de ir embora. Nunca vi tanta reclamação e murmúrio. Olha o texto. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem. Está marchando, irmão? Crer nas promessas do Senhor é crer na palavra dele. É crer que ele está aí. Que o faraó que tem se levantado contra você, não vai poder fazer nada. Porque Deus estava lá para livrar o povo dele. E Deus está aí para livrar você. Deus está aqui nessa noite também para receber a sua vida e te dar a sua vitória na sua luta, no problema, na angústia. Ele está contigo e atua conforme a graça dele, e a vitória chegará nesta situação que para você parece impossível. Mas a Deus tudo é possível. Deus move tudo para você, para que no final saber quem é Deus na tua vida. Eu concluo dizendo que nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Que fomos recebidos como filhos amados de Deus e cordeiros com Cristo do reino de Deus. Então você deve viver com esta fé. E em fé, mesmo que aparentemente não exista qualquer saída, que todas as portas pareçam estar fechadas, continuemos, irmãos, a esperar com paciência no Senhor. Conforme nos ensina o Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e enviou o seu clamor. Então saia daqui, se você não tem essa convicção na tua vida, está paradinho lá reclamando, murmurando, vou morrer, o faraó, é muita coisa, é muito problema, é muita luta, é muita dificuldade, é muita coisa para fazer, não tenho tempo para nada, bababá. Entenda que o seu Deus é fiel. Amém? E jamais vai abandonar você. Como diz a palavra, aquietai-vos operando Ele, que impedirá? Faça como Moisés, que lá no versículo 15 há um cântico de vitória. Leia na sua casa. O versículo 1 diz: então Moisés entoou aos filhos de Israel esse cântico ao Senhor, disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, aleluia. Concluo dizendo para você que se sente acuado, com dificuldades, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e dá a saída para a solução daquilo
que parece impossível. O que eu faço, pastor? Marche, marche e marche. Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, que livrou o seu povo da perseguição de Faraó, que abriu o mar vermelho e em seco fez o seu povo passar. Há vidas também, ó Pai, que estão acuadas nessa noite, que têm vivido assim, Senhor, com dificuldades grandes na sua vida de se levantar, achando, Senhor, que não há possibilidade de atravessar o outro lado. Em nome de Jesus, que eles possam lançar toda a sua angústia e medo ao Senhor nesse momento. E, Senhor, abra os mares, para que eles possam alcançar em Ti a vitória. E através do Teu livramento, da Tua ação poderosa nas suas vidas, eles saibam verdadeiramente quem é o Deus que cuida de nós. Esta é a minha oração, Pai, em Teu nome. Amém. Quero convidar o ministério aqui à frente. Nós já estamos preparando para a ceia. Então, assim que o ministério estiver entoando este hino, que os irmãos se preparem mesmo para esse banquete. Participem com fé, com coragem, com ousadia, porque você vai participar do banquete de um Deus que venceu por você. Ele venceu por você. Ele lutou essa batalha por você. Então pare de viver como derrotado aí, irmão. Pare de sentar nas suas próprias murmurações e levante daí e marche. Celebre a ceia hoje diferente. Saia deste culto diferente, olhando para o Deus que vai abrir os mares na sua vida, que vai te ajudar nas suas adversidades. E assuma o teu compromisso de verdade, que Deus vai honrar você. Vamos louvar ao Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido como sacrifício vivo que nos uniu a Ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor que levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a Ti, Senhor. E
Quero convidar o presbítero Daniel Cagliari a estar com o pastor aqui à frente para a ministração e distribuição da ceia. Presbítero Reginaldo Ferlini, que esteja com o pastor aqui. Presbítero Silas Gomes, para auxiliar o pastor na distribuição, ministração da ceia do Senhor. Os irmãos que queiram participar da ceia, da leitura do texto, está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Antes nós vamos orar, consagrando os elementos ao Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, porque o teu povo, Senhor, vai participar do teu banquete. E o Senhor mesmo, Pai, instituiu a ceia do Senhor. O Senhor partiu o pão antes da sua morte, distribuiu aos seus discípulos, Senhor. E assim nessa noite, segundo os teus mandamentos, nós estaremos, Senhor, fazendo conforme o Senhor nos ensinou. E diante da tua presença neste lugar, eu quero consagrar o pão e o vinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, diz a palavra, que ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Você sabe que foi partido, moído, dilacerado o corpo de Cristo. A Bíblia usa uma expressão flagelado. Flagelo é terrível, chega aos ossos, dói a alma. Praticamente para nós seria insuportável. Você não suportaria, mas ele suportou isso por você. Então, toda vez que você comer deste pão, lembre-se do corpo sofrido de Cristo naquela cruz. Comei, diz a palavra, fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, diz a palavra do Senhor, que ele também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Irmãos, Cristo foi imolado para que todo o seu sofrimento, aquele corpo moído, dilacerado, aqueles pregos, aquela coroa, para que o seu sangue vertesse todo. Precisava para imolação, para que os pecados fossem perdoados, que todo o sangue do Cordeiro se esvaziasse. E tanto que isso aconteceu com Jesus. E quando nós tomamos o vinho, nós lembramos do sangue vertido naquela cruz. Por isso ele diz que todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. E a palavra diz ainda que porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele vai vir, já está vindo. Então você precisa cada vez mais crer nele. Por isso, aquele que comer o pão, Deus adverte, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então você está convidado nesse instante a examinar-se diante do Senhor. Então feche os teus olhos e se coloque em plena comunhão com o teu Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais esse dia que nos concedeu na tua presença, ó Pai. Ó Senhor amado, venha abençoar a cada um que adentrou o teu santo templo nessa noite. Eu não conheço, mas tu conheces a vida, a necessidade de cada um dos teus servos, ó Pai. Venha nos abençoar nessa noite, ó Pai. E nesse momento nós prostramos diante de ti para pedir perdão para os nossos pecados, sabendo que o Senhor é um Deus que conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, e nós vamos ser perdoados nessa noite. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos que estão preparados, se coloquem de pé. Os irmãos que estão em casa, que estão acompanhando a ceia também, nesse momento, aguardem para que quando nós todos aqui formos comer do pão, beber do vinho, que você também possa no mesmo momento aí na sua casa. Então os presbíteros vão servi-los, irmãos, para a glória do Senhor. Adoramos hoje a ti, Senhor. Quero perguntar em nome do conselho se algum irmão ou irmã foi omitido involuntariamente na distribuição do pão, queira se manifestar. Se algum irmão ou irmã foi omitido involuntariamente na distribuição do vinho, queira se manifestar. Amém. Todos servidos. Irmãos, aqui todos foram servidos. Agora, a nossa missão é estarmos todos na glória. Para isso, temos que combater o bom combate. Completar a carreira, guardar a fé. Esse é o caminho para estarmos com Jesus. Não é o ouro, não é a prata, nada disso te levará, mas somente a tua fé ao Senhor. Porque a Bíblia fala que estarão com o Senhor os fiéis. Então, direi o que a palavra diz para vocês: ser fiel até a morte. Vamos dizer todos juntos? Ser fiel até a morte. Glória a Deus. Por ora, o conselho e o pastor serviu a amada igreja de Cristo nessa noite. Mas se fores fiéis, e se forem fiéis, estarão sendo servidos na glória com Cristo. Por ora, comei do pão e bebei do vinho na presença do Senhor Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor e Salvador das nossas vidas, quão grande, Pai, os seus feitos pelas nossas vidas, mas também, Senhor, somente o Senhor tem esse poder e essa majestade, Pai. Pai, o teu povo aqui reunido expressa, Senhor, a sua gratidão a Ti, Pai, porque és o nosso Senhor. O Senhor tem feito mais do que nós merecemos, Pai. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nós estendemos a Ti a nossa gratidão, Pai, pelo Teu guardar, pelo Teu estender a mão de misericórdia sobre as nossas vidas, pelo maná de cada dia que o Senhor concede às nossas famílias, ó Pai, e a mim, Senhor. Não é possível enumerar tantas bênçãos derramadas das Tuas mãos sobre as nossas vidas, mas recebe, Pai, o nosso coração agradecido a Ti, a nossa gratidão a Ti, Pai.
Obrigado, Senhor, por ser fiel a nós. Obrigado, Pai, por tudo que tem concedido a nós. Essa é a minha oração, Pai, que faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos permaneçam em pé, o conselho pode retornar aos seus lugares. Obrigado, meus queridos, por me auxiliar. E nós já vamos cantar o nosso último hino, que você, com alegria, depois da ceia, ficamos mais alegres ainda, né? Então que você possa louvar ao Senhor junto com o ministério com este hino. Sempre alguém, Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu percebi que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar, que Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu
fechando o sermão com este hino, ao contrário do povo de Israel, não seja como eles. Entendam que sempre Deus vai estar ao teu redor. Não cometa este erro na sua vida. Nas maiores batalhas, Ele sempre vai estar ao teu redor. Que assim quero agradecer cada irmão, cada irmã que esteve conosco aqui no templo, cada irmão, cada irmã que esteve conosco nos assistindo. Que Deus os abençoe. Aos irmãos que estão conosco nos visitando, esteja conosco sempre que puderem. E lembrando aos irmãos, quarta-feira às 20 horas, reunião de oração. Sábado às 19h30, a nossa academia bíblica. E no próximo sábado tem uma tarefa para aqueles que vão vir. Nós vamos estudar sobre a vinda de Jesus. Então o pastor pediu aos irmãos que trouxessem vídeo, alguma coisa que você possa falar, testemunhar, que você tem visto que já se vê os sinais da volta de Cristo. Então esteja conosco na quarta, esteja conosco no sábado, às 19h30, para o estudo da palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Receba as bênçãos que vêm dos lábios do Senhor em sua própria palavra, dizendo a você, meu irmão, minha irmã: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a sua paz. Amém. E obrigado, Senhor.